Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento o papai quer falar conosco em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. E a palavra diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Ele nos chama para a santificação. Nós precisamos ser santificados dia após dia. Sabe, queridos, muitas pessoas querem estar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. Você não conhece alguém assim? Ou você não é assim? Não é porque não tem como eu estar com Jesus e estar com o pecado. Isso não é possível, porque Ele nos chamou para a santificação. Queridos, e quando nós não queremos viver essa vida de santidade, nós também não desfrutaremos dos prazeres que Deus tem para nós, da bondade e da misericórdia dele. E quando a gente vive essa vida de santidade, a gente deixa de desfrutar esses prazeres do mundo e começa a servir a Deus. Você está disposto, você está disposta a ter essa decisão nesse momento? Como está a sua vida? Deus te chamou para a santificação. E esse namoro com o pecado? E esse flerte com o pecado? E querer estar com Jesus? Isso desagrada a Deus. Sabe, amados, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. Ele começa a habitar no nosso coração. Sabe? E ele é comparado a uma sementinha divina plantada em nós, no nosso interior. E a intenção dessa sementinha é nos santificar, que é o Espírito Santo. Então, ele te ajuda à santificação. Ele te ajuda nessa santidade. Porque a santidade, queridos, significa estar separado para Deus. Você está separado para Deus mesmo? A cada dia você tem tomado a decisão de se separar do pecado, se aproximar de Deus? Sabe, queridos, porque se você tem uma conduta que pisa lá no mundo, faz as coisas do mundo e faz as coisas para Deus, sabe assim? Você tem que tomar uma decisão. Não dá para servir a dois senhores. Não tem como. Vai agradar a um e desagradar o outro. Temos que nos separar do pecado. Temos que obedecer os ensinamentos da palavra, da Bíblia Sagrada. E aí, queridos, quando fazemos isso, a gente começa a ver mudanças positivas no nosso jeito de ser, na nossa conduta, em todas as áreas da nossa vida. E, queridos, tem muita gente que fica falando para Deus e pedindo para Deus para viver em santidade, sabe? E pede para Deus e não toma atitude. Temos sim o Espírito Santo de Deus e temos, querido, que através dele receber a força sobrenatural para vencer o pecado. E tudo o que eu e você tem que fazer é não confiar na nossa força, mas orar ao Senhor pedindo a sua força. Não é por teu esforço. Tem o Espírito Santo em você. Pede para Ele. Agora, falar para Deus fazer, só Deus fazer. Tem muita gente que vai passar a sua vida esperando ser transformado. E não vai ser, porque não tem como se você não tiver atitude. Não tem, meu amado. Sabe, porque se você não se alimenta espiritualmente, se você não toma as decisões certas, que são as decisões de praticar a palavra, de fugir do pecado, como que você vai ter santidade? Então, entenda que a tua carne, a nossa carne, ela nunca vai se converter. E mesmo que a gente queira fazer o bem, haverá sempre uma luta interior para a gente fazer o oposto, queridos. Vai ter sempre essa luta. Então, nós temos que ser, sabe, a gente tem que tomar decisão e ir em frente, sabe, não titubear, sabe, ir em frente.
Sabe, tantas coisas acontecem porque, queridos, nós ficamos naquela, sabe? Cedemos a nossa carne, não tomamos a decisão de praticar a palavra e de fugir daquilo que é pecado. Você sabe que é fácil para você mentir, fuja disso. Se é fácil para você roubar, fuja dessa aparência, sabe? Peça ajuda ao Espírito Santo. Eu estou falando de roubo, mentira, mas tanta coisa, porque tudo é pecado, tudo que desagrada a Deus é pecado. E se você pratica, você está vivendo fora da palavra. E nós precisamos ter a decisão de praticar isso, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Foge do pecado. Sabe, a santidade não pode estar desligada da nossa vida cristã. Sabe, não pode, queridos. Sabe, a santidade não tem nada a ver com uso e costume. E você às vezes pensa que uso e costume, que a santidade não é, não. É o contrário do que você está pensando. O uso e costume não é a santidade. Sabe? Ser santo não é guardar um monte de regras e normas da igreja relacionadas a vestuário, tamanho de cabelo. Não é isso, não. Sabe? Ter santidade não é ser contra tatuagem, filmes e praia e tanta coisa que as pessoas falam, né? Não, queridos. Não é viver orando e jejuando, isolado dos outros também, não. Não é também você ficar andando de terno e gravata, de vestidão lá no pé, de manga comprida, de gola alta. Queridos, muitos acham que isso que é santidade. Que a santidade está ligada a essas coisas, mas, querido, isso não é o suficiente. Pois elas não têm poder para acabar com a ganância. Tem poder para acabar com a sua ganância? Essa forma de viver desse jeito, guardando regras, normas relacionadas à sua igreja, ao seu vestuário, não pode isso, não pode aquilo, tem travado tua língua fofoqueira, tem posto um freio na tua boca, tem tirado a cobiça do teu coração, a raiva do teu coração, a mentira da tua boca, os pensamentos impuros que passam aí na sua cabeça, esses pensamentos horríveis, os pecados sexuais que passam aí também, o que você comete. Então, meu amado, essas coisas, essas práticas de regras e normas, essas coisas que você acha que você está fazendo, que é vive isolado, que só ora e jejua, e que só está aí andando de terno e gravata, de vestidão, vai mudar tudo que está dentro de você? Não vai, não. Nenhuma dessas abstinências, nenhuma dessas regras vão conseguir crucificar o velho homem com seus pecados. Sabe, queridos, nada disso vai conseguir. Paulo disse isso há muito tempo atrás. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2, 23. Vocês estão entendendo, queridos, o que o papai está falando? Você está entendendo agora o que é santidade? Analisa a tua vida, meu irmão. Analisa a tua vida, minha irmã. Sabe, queridos, nós não podemos ficar como a igreja ali de Corinto, que Paulo fala que eles estavam divididos entre si por questões banais. Sabe, tem divisão na tua casa, na tua família, na tua igreja. Pratica pecados vergonhosos. Sabe, fica exaltando os grandes. É o pastor fulano de tal, é o bispo, o profeta, exaltando homens de Deus, querido. São homens de Deus. Sabe? Mas não precisa da tua exaltação desse jeito para as pessoas. Não exalte a Deus, exalte ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, leia depois 1 Coríntios 3, os irmãos vão entender melhor o que Deus está falando nessa madrugada. Sabe, amados, nós precisamos analisar a palavra de Deus.
Sabe, nós precisamos começar a ter mais intimidade com Jesus, porque aí a gente vai ter força para expulsar, sabe, de nós a presença, sabe, cotidiana, praticada, de pecados que desagradam a Deus, de pecados de iniquidade. Sabe, amados, a santidade, a santificação, ela é um processo. Sabe, eu fico imaginando aqueles 10 leprosos, né, e trago esses leprosos como o pecado, e eu fico imaginando eles assim cobertos, né, não só de uma doença, mas da pior doença que é o pecado. E Jesus manda eles ir até o sacerdote, e eu vejo assim, essa caminhada na nossa vida até chegar o grande dia de estar, né, diante do sumo sacerdote Jesus Cristo. Queridos, no nosso dia a dia, a gente vai sendo regenerado, a gente vai recebendo, né, essa nova natureza, a gente vai tendo mudança, a gente vai tendo atitudes, e a gente vai tendo mudança, e nós vamos sendo uma nova criatura em Cristo, mais semelhante a Ele, parecido com Ele, e essa lepra vai saindo, sabe? Nós vamos sendo curados no caminhar da nossa vida, nós vamos sendo livres. Sabe, queridos, sabe, muitos de nós ficamos tristes, sabe, ficamos nos sentindo culpados quando pecamos, mas não temos a coragem de ir diante de Deus e confessar nossos pecados, queridos, e falar para Ele, caímos sem tentação, mas nós estamos aqui arrependidos, precisa de arrependimento, queridos, arrependimento, precisa perdoar e ser perdoado, queridos. Sabe, a gente não vai conseguir essa santidade instantaneamente. Não vamos conseguir isso através de um milagre. Nós deitamos, né, de uma forma e acordamos santo. Isso não existe, é um processo. É um processo. E o nosso Paizinho, o nosso Deus sabe. E Ele espera que eu e você lute, que eu e você esforce, para que a cada dia a gente seja melhor. Sabe, esforce para viver em paz com todos. Olha, para vocês verem a palavra em Hebreus 12 falando isso, 12, 14. Esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então esforça, tem um esforço nosso, amado. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos que ter o desejo de ser santo, o desejo dessa santidade em nós. Nós temos que fazer escolhas corretas no nosso dia a dia. Queridos, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. Queridos, a palavra diz que está escrito que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Queridos, o próprio Deus coloca no nosso coração o desejo de viver em santidade. Então, por que você não obedece? Eu sei que mesmo que a gente tropece algumas vezes, a gente nunca consegue conviver em paz com o pecado, porque nós temos Jesus e a nossa consciência vai nos condenar dia e noite. Então, meu amado, sabe o que você tem que fazer, minha amada? Tenha atitude do filho pródigo. Volte para a casa do Pai. Chega diante do Pai e fala, Pai, pequei contra Ti, pequei contra o céu. Leiam depois Lucas 15, 18. Fala do filho pródigo, volta para casa. Volta para a casa do Pai, arrepende. Sabe, não vive na prática do pecado, não. Na prática da corrupção, da imoralidade, da impiedade, de falta de amor, de sensibilidade. Sabe, queridos, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Nós já vivemos tantas experiências com Deus, nós já provamos e já vimos que Ele é bom. Queridos, e nós temos que ter essa marca de verdadeiro cristão, a santidade. Então vamos analisar a nossa vida? Deus maravilhoso, Paizinho querido, diante de Ti, Papai, eu me prostro com essa multidão.
Papai, nós te pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, ó Pai, daquilo que cometemos porque a gente queria cometer e aquilo que cometemos por não saber, Senhor. Papai, muitas vezes levados pelas circunstâncias, tende misericórdia de nós, nos perdoa, nós nos arrependemos, Senhor. Papai, diante de Ti nós estamos aqui declarando que precisamos do Teu amor, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a esforçar cada dia para viver em paz com todos, para sermos santos, para sermos verdadeiros discípulos de Ti, porque, papai, papai, sabemos que sem santidade a gente não vai Te ver e nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.